Pessoal, estamos de volta, vamos tratar sobre mérito, certo? Mérito e alguns detalhes sobre pedido, né? Pessoal, muito importante vocês saberem que no mérito temos que alegar tudo, e eu vou insistir nisso, porque algumas pessoas têm medo de alegar e o examinador criar uma antipatia. Não existe isso, vamos alegar tudo, certo? Como assim tudo? Vamos lá. Vamos começar pela ordem dos benefícios, né? Dos benefícios, né? Não falamos benefícios, mas sim direitos, né? Cuidado com algumas expressões que o examinador às vezes não gosta, né? Por exemplo, no livramento condicional, chamado de livramento condicional de benefício. Não é um benefício, né? Se preenchidos os requisitos subjetivos, o juiz não pode negar, né? Então, é um direito subjetivo, né? Sobre a suspensão condicional do processo, existe uma divergência se é direito subjetivo, a STJ entende que não é direito subjetivo, enfim, do IP ofertar, mas isso é outro detalhe para outro momento, certo? Vamos lá. A ordem dos benefícios. Sobre mérito, vocês precisam saber o seguinte: vamos alegar tudo, mas de maneira organizada. Sinalize bem para o examinador o que você está alegando, né? Se você, vamos supor, o juiz vai dar uma situação em que o examinador vai dar uma situação em que você percebe que não é típico. Aquela situação não é uma situação típica. Onde você vai alegar isso, né? Você vai alegar o quê? A tipicidade, certo? E se for vamos supor, uma insignificância, né? Uma insignificância a gente sabe que exclui a tipicidade material, segundo as ideias trazidas, né, por Zaffaroni, né? Então, a tipicidade material é uma coisa, a tipicidade formal é outra. Só que todos os dois estão na tipicidade, né? No fato típico, né? No estudo do fato típico. Então, onde eu alego isso? Primeiro, se você percebe que essa situação dada é um fato atípico, você vai abrir um tópico, né, no mérito, e você vai alegar da tipicidade da conduta. E você vai falar, a conduta é atípica porque ela não existe uma demonstração, estão demonstrados os requisitos, por exemplo, da inofensividade da conduta, na ausência de periculosidade, enfim, né, da inexpressividade do bem jurídico, da inexpressividade da violação ao bem jurídico que está protegido ali e tal. Você tem que saber primeiro os requisitos da insignificância, né? Pelo STF. Se essa tipicidade for material, você vai falar sobre esses requisitos. Se essa tipicidade for formal, você vai dizer, ó, não preenche, não há uma subsunção do fato à norma, né? Por isso, requer que esse juízo reconheça a tipicidade da conduta, né? Por ordem de benefício. Primeiro, eu quero a tipicidade, formal ou material. Se eu percebo que naquela denúncia oferecida pelo Ministério Público não estão presentes os requisitos de justa causa, lembre, a justa causa, segundo o professor Auri Lopes, é uma condição da ação, né? Então veja bem, se eu não tenho justa causa, o que é que eu faço? Eu abro um tópico na sua resposta à acusação, na sua defesa preliminar, falando da ausência de justa causa. E eu digo, não há justa causa por isso, os requisitos não estão presentes por isso, certo? Cuidado, vamos sinalizar bem as nossas teses, porque o examinador vai pegar a sua peça junto com mais 200 pessoas. Então, se você não sinalizar a sua peça, se você, vamos supor, coloca um tópico do mérito e está escrevendo sobre tudo, não é legal. Você vai colocar do mérito 3.1. E aí, 3.1.1, por exemplo. Ou senão, no mérito 3.0. Aí, você vai colocar aí embaixo. Da tipicidade. 3.1 da tipicidade. Né? 3.2 da ausência de justa causa. 3.3, excludente de ilicitude. 3.4 da desclassificação do crime X para o crime X. Né? Tópico 3.5 da dosimetria da pena. Aí, dentro de dosimetria da pena, você vai colocar 3.5.1 das circunstâncias judiciais, né? Fala sobre que o juiz tem que reconhecer todas as excludentes, todas as circunstâncias judiciais favoráveis, porque, primeiro, você vai alegar que se ele não reconhecer, ele vai estar fazendo um juízo do autor, e o direito penal é do fato e não do autor. Diga que essas circunstâncias judiciais não foram recepcionadas pela Constituição. É muito importante isso. Isso foi objeto da minha prova oral na Defensoria Pública do Amapá. O examinador perguntou só o seguinte: fala sobre as circunstâncias judiciais. Ele queria que eu falasse que aquelas circunstâncias judiciais, ela valora o autor do fato. E o direito penal não protege, não é para incidir sobre o autor do fato, é para incidir sobre o fato, certo? Então vamos lá. 3.5.1, na situação dada aqui, né? Das circunstâncias judiciais. 3.5.2 das atenuantes. E aí você vai falar sobre confissão,
certo? Confissão, geralmente vem. Redução, o que mais? Menor de 20 anos, menor de 21 anos, certo? Você vai falar da co-culpabilidade e vai pedir para que o juízo desconsidere aquela súmula acho que é do STF, que diz que, do STF ou do STJ, não lembro, mas tem no material, que não pode reconhecer uma circunstância atenuante abaixo do mínimo legal. Olha que coisa, eu violo, né, a individualização da pena. Se eu digo que eu não posso reconhecer uma circunstância atenuante abaixo do mínimo legal, eu estou violando a individualização da pena. Por quê? Porque eu não estou fazendo uma diferença entre aquela pessoa que cometeu aquele fato e aquela outra pessoa. Ou seja, eu não estou individualizando a pena, certo? E é um mandamento constitucional, individualização da pena, certo? Então eu reconheço a existência do entendimento simulado, não precisa nem colocar o número da súmula, né? Até porque geralmente não tem consulta a súmula. Você vai colocar que reconhece que realmente o entendimento majoritário aqui não pode reduzir abaixo do mínimo legal, mas vai pedir o afastamento dessa súmula em razão da individualização da pena, beleza? E você vai colocar tudo que você lembrar de circunstâncias atenuantes, certo? Feito isso, você está na segunda fase da dosimetria, você vai para a terceira fase, é aí que entra a tentativa, por exemplo, né? A situação do furto privilegiado, né? A situação do tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado é uma redução de pena, uma causa de diminuição de pena. Então você tem que organizar a sua peça conforme as fases. Não vai fazer assim, abrir do mérito e colocar tudo. Tem gente, eu já corrigi prova, de que o pessoal coloca do mérito e coloca tudo desorganizado, então isso fica péssimo para ler, fica muito ruim, porque você fica procurando ali, às vezes você não acha. A partir do momento que você sinaliza a sua peça organizada, com estrutura bem organizada, o examinador vai bater o olho e vai dizer, organização é tudo, né? Organização é tudo. Você mesmo vai perceber que uma peça bem organizada é mais fácil de se ler depois. Quando você fizer sua peça em casa treinando, leia depois, pra você ver como dá gosto, como é diferente você fazer uma peça e colocar só do mérito e colocar tudo. Você vai colocar do mérito e sinalizar os tópicos embaixo, né? Do mérito 3.0, e aí, eu tô imaginando aqui que seja o título 3, né? 3.0, e aí 3.1, 3.2, sinalizando bem, certo? Outra coisa, na dosimetria, muito cuidado, né? Você vai trabalhar as 3 fases, mas cuidado, porque no RESE, no recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, eu não posso discutir dosimetria. Por quê? Porque quem aplica a decisão nos crimes contra a vida, por exemplo, porque a decisão de pronúncia, ela diz o seguinte: reconheço a existência, né, de um possível crime contra a vida, mas levo o processo para que o júri decida se houve ou não crime, certo? Então, o que é que acontece? Você não vai abrir um tópico no RESE para falar sobre dosimetria da pena. Você pode até tentar afastar uma qualificadora ou tentar afastar uma causa de aumento de pena. Mas você não pode abrir para discutir pena, porque não se discute, o juiz não apreciou pena na decisão de pronúncia. Então você não pode discutir, a gente vai ver isso, no RESE, no recurso em sentido estrito, pena. Você não vai discutir pena, certo? Outro detalhe. Você vai abrir um tópico também para falar sobre substituição por pena restritiva de direito, né? Substituição por pena restritiva de direito. Se eventualmente o juiz não acolha, aí você vai abrir outro tópico. Em razão da eventualidade, requer também a possibilidade de suspensão condicional da pena, o surgir da pena, né? Porque primeiro, pela ordem lógica, eu tenho a PRD, substituição por PRD, substituição por pena restritiva de direito, né? E caso o juiz não acolha, eu posso pedir a suspensão condicional da pena. Cuidado para não confundir suspensão condicional da pena com suspensão condicional do processo, certo? E aí eu abro um tópico também para falar sobre regime aberto ou semiaberto. Você vai pedir o regime aberto ou semiaberto dependendo da situação. Geralmente eu pedi os dois. Pedir primeiro o aberto e caso o juiz eventualmente não está para os requisitos, que fosse o regime semiaberto, certo? E outra, o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Tem aí no material a ordem, então você vai seguir essa ordem, porque, meu amigo, essa ordem é a ordem que o juiz vai gostar de ler, então o examinador também, certo? Porque ele vai pegar o processo na ordem em que ele iria decidir, certo? Dosimetria, analisando as fases, isso ajuda muito, certo? Então, vamos para os pedidos agora. Nos pedidos é muito simples. O que é que você faz nos pedidos? Igual a gente viu nos processos cíveis, o que fazemos nos pedidos. Na ordem, né? Na ordem que a gente fez os pedidos. Preliminares, mérito, né? E pronto. O pedido é isso. E faz o fecho, finaliza daquela mesma forma que a gente viu no processo civil, né? Defensor público e tal, local, data. Então, muito
muito cuidado para não esquecer desses detalhes, certo? Fazer o pedido na ordem que você fez. Preliminares, reconhecer a nulidade e tal, ou eventualmente reconhecer a outra nulidade para a ausência de custódia, reconhecer a nulidade. Fez isso? É para o mérito. No mérito requer o reconhecimento, aí você vai colocar, sei lá, do excludente do Instituto de Legítima Defesa, da inexistência do fato, da tipicidade do fato. Você vai ter que fazer os pedidos na mesma sequência que você fez as preliminares e mérito, beleza? Então, é isso. No próximo vídeo vamos tratar sobre recursos, começaremos a ver o recurso de apelação. Até o próximo vídeo.